eu queria te deixar uma pergunta. O que é que você faz com aquilo que as pessoas fazem com você? Enquanto você assiste esse resumo, pensa aí nessa resposta. Depois nós vamos voltar a falar sobre isso. O segundo episódio da 11ª temporada da série Reis se chama Não Traia a Si Mesmo. Logo de início, vemos Jeroboão entrando numa sala. Nessa sala, existem homens que são os governadores que eram para estar na cerimônia de casamento de Roboão. Então, Jeroboão começa a falar com esses homens que está cansado de perder, que está cansado de ser vítima, de ser traído e cansado também de ficar sozinho. Então, Jeroboão começa a contar o seu passado, que mostra quando ele era ainda um menino e ele estava sofrendo bullying de outras crianças. De repente, Nebsete aparece. Eles começam a conversar quando Nebsete deixa dúvidas se Rezon é o pai de Jeroboão. No mesmo instante, ele vai para casa e quando ele entra no quarto, ele vê a mãe dele e Rezon. Logo em seguida, Jeroboão vai embora e a mãe dele vai atrás dele. Os dois começam a conversar e o jovem diz que Rezon está apenas usando a mãe dele. A mãe então explica a situação de Rezon, que ele tem que deixar de ser um mercenário. E ela aproveita também para falar que ele precisa se defender. Rezon aparece e os dois começam a conversar. O menino Jeroboão fala que não gostou nada de ter visto Rezon com a mãe dele em cima da cama. A história avança anos depois e mostra Jeroboão conversando com a mãe dele. Ele disse que para ajudar a mãe dele, ele aceitou uma vida dupla. De repente, Nebsete aparece e uma das coisas que ela fala é que, se tudo correr bem, ela vai se tornar rainha de Israel e tanto Jeroboão quanto a mãe dele serão aliados dela lá em Jerusalém. Durante a conversa entre os dois fica claro que Jeroboão tem que influenciar Salomão a se casar com Nebsete. A história avança mais um tempo depois e mostra Jeroboão em Jerusalém. E agora ele está servindo ao rei Salomão. Eles começam a conversar sobre o fato de Israel fazer uma aliança com o Egito. A conversa então avança e Jeroboão fala sobre a vantagem de Salomão casar com Nebsete. Salomão então lembra do passado de opressão do Egito sobre Israel. E fica com dúvidas por que essa nação quer fazer uma aliança com ele. Mas Jeroboão insiste na aliança entre os dois países e consegue plantar em Salomão a semente de um possível casamento entre ele e Nebsete. A história avança mais um tempo depois e mostra Jeroboão conversando com Asaf. Eles começam a falar sobre a questão do templo, então Asaf fala para Jeroboão que está na hora dele ter uma família. Jeroboão não demonstra nenhum interesse sobre isso. Asaf diz que Deus quer fazer mais coisas na vida de Jeroboão, mas ele só precisa fazer a vontade do Criador. Um tempo depois, Jeroboão conhece a Shira, uma jovem que a princípio era prostituta, mas que depois veio se tornar a esposa dele. O relacionamento entre os dois começa muito bem, mas um tempo depois a Shira começa a fazer cobranças, perguntando para Jeroboão quando que ele vai dar uma vida melhor para ela. Anos depois, Jeroboão descobre que foi traído e acaba pedindo o divórcio dessa esposa. Asaf vai até a casa de Jeroboão e os dois começam a conversar. Jeroboão demonstra estar decepcionado com as coisas que lhe aconteceu, mas Asaf diz que sim, que Deus estava vendo Jeroboão. A questão é, o que Deus podia fazer se Jeroboão não buscava o Criador? Então Jeroboão diz que confessou todos os seus pecados, mas continuava a mesma coisa, que ele continuava sem família e sem reputação. Então Asaf fala sobre algo muito importante para Jeroboão, para que ele não venha trair a si mesmo. Depois de ter recebido uma palavra de esperança do levita, Jeroboão recomeça sua vida. A história avança mais um tempo e vemos que agora ele está em outra situação. Está próspero, ele vai ao encontro de sua amada, uma mulher chamada Raquel, e a pede em casamento. Depois desse grito de felicidade, o Asaf aparece, e é esse levita que vai realizar a cerimônia de matrimônio entre o casal. Além disso, Raquel tem outra surpresa. O pai dela aparece e vai fazer também parte da cerimônia. O início do casamento foi muito bem, mas um tempo depois, Jeroboão começa a desconfiar de Raquel. Ele questiona onde a sua esposa estava, mas ela hesita em falar. Jeroboão passa a acreditar que foi traído novamente. Raquel afirma para o seu marido que ela não o traiu, e ele insiste em perguntar onde ela estava. Então ela diz que estava com Mazaabe. A esposa dele também diz que se aliou com Mazaabe e Haddad com a intenção de influenciar Jeroboão contra o rei Salomão. Decepcionado com mais essa situação, Jeroboão vai para um outro quarto e ali ele faz uma oração a Deus. Um anjo aparece dizendo para Jeroboão sair da cidade, porque Deus precisa prepará-lo para o que está por vir. Então Jeroboão lembra do dia em que o profeta Aias vem até ele e rasga uma roupa em 10 pedaços. Jeroboão vai até o templo de Salomão. Nesse momento ele está muito feliz e encontra Asaf, o levita. Eles se abraçam e Jeroboão diz com toda a convicção que realmente Deus sempre o estava vendo. E depois disso, ele vai embora. Jeroboão foge para o Egito e se encontra com Sisaque. Os dois começam a conversar e Jeroboão diz que foi escolhido por Deus para ser o próximo rei. Sisaque pergunta o que ele estava fazendo no Egito. Por que Jeroboão estava foragido de uma terra que ele acabou de dizer que seria rei. A conversa entre eles continua, mas dessa vez Sisaque muda o tom. Ele diz que é uma honra o fato de Jeroboão estar no Egito. Jeroboão está no quarto com a sua esposa Raquel quando de repente um servo do Egito bate à sua porta. Ele lhe entrega um bilhete. Através desse bilhete, Jeroboão recebe a notícia da morte de Salomão e que ele e sua esposa foram convocados para ir até Siquém. Jeroboão e Sisaque estão conversando. O rei do Egito diz que Jeroboão está muito confiante. Jeroboão diz que foi escolhido por Deus. Sisaque começa a desdenhar, dizendo que isso não é suficiente. Ele também diz que Jeroboão precisa ter o apoio dos líderes de Israel. Então Jeroboão diz que tem o apoio dos governantes das províncias, mas Sisaque desdenha novamente. E diz que na verdade são os sacerdotes que são os líderes. E Jeroboão precisa ter o apoio deles, porque só assim ele terá o apoio do povo de Israel. Sisaque também afirma que Salomão construiu o templo em Jerusalém de propósito, para que todo o povo de Israel pudesse descer até lá e assim Salomão pudesse controlá-los. Jeroboão se despede e vai embora.
A história então avança e vemos novamente Jeroboão conversando com os governantes das províncias de Israel. Durante o seu discurso, ele disse que tudo o que aconteceu em sua vida o preparou exatamente para aquele dia e para aquele momento. Ele também disse que vai fazer de tudo para servir a nação, vai dar o melhor que ele tem para o povo e para Deus. Uma alegria toma conta dos governantes e todos começam a aplaudi-lo. E vários deles também começam a falar: viva o rei Jeroboão, viva o rei Jeroboão. A história avança para muitos anos depois e nós vemos uma mulher. Ela é uma rainha que está lendo as escrituras para o seu filho. A leitura diz que quem poderia imaginar que Jeroboão seria uma ameaça para o povo de Israel? A história volta no tempo novamente, e nós vemos a cerimônia do casamento de Roboão com sua esposa. O jovem está assustado pelo fato de não ver os seus governantes presentes na cerimônia. Esse capítulo termina com uma frase da rainha na qual ela diz: Já começou mal. Interessante isso, né? A série mostrou pra gente o passado do personagem para que a gente possa entender por que ele vai agir da forma como ele vai agir. Antes de eu continuar esse raciocínio, eu quero dizer o seguinte: se você quer aprender a contar história através do ponto de vista cristão, eu quero te apresentar o meu curso, Cinema e Fé Cristã. Esse curso é para você que quer revelar a visão cristã, seja para histórias em quadrinhos, livros, série, filmes, curta-metragem, etc. O link está na descrição e também tem os meus produtos. Se você comprar os meus produtos, você vai estar me ajudando a cumprir o ID. Jesus falou: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então a minha missão é fazer com que o mundo secular conheça a palavra de Deus. Sobre a história de Jeroboão, eu espero que esse resumo não tenha sido apenas um resumo para você, que a gente venha olhar essa série ou esse resumo e parar para pensar sobre a nossa vida. O que é que a gente tem feito com aquilo que as pessoas fizeram com a gente? Porque se a gente não se cuidar, se a gente se permitir, nós seremos resultado daquilo que as pessoas fizeram com a gente. Mas o que Deus quer da gente? Você já parou para pensar nisso? Seja lá o que fizeram com você no passado, Deus também fez algo por você. Deus deu o Filho dele na cruz, Jesus, para que você pudesse conversar com Deus, para que você pudesse se chegar até Deus e assim Ele possa te transformar. Ele possa te transformar numa nova criatura e você possa esquecer aquilo que fizeram com você no passado. E assim a gente possa viver vida nova. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações, porque assim, quando eu lançar um vídeo, você vai ficar sabendo desse vídeo. E eu vou falar sobre outras coisas aqui no canal também. Eu já iniciei o estudo de Atos dos Apóstolos. Tem vídeos também, review, que eu vou falar. Inclusive, tem um vídeo bem interessante que eu vou fazer, que eu vou estar ajudando ali o Dr. Rodrigo Silva. Tem outro vídeo que eu vou postar aqui também, que é a respeito de um comentário do Augustus Nicodemos. É esse aqui, dá uma olhada. Nessas igrejas neopentecostais, trazendo a coisa também para o nosso lado, né? Porque nós não ignoramos que tem muita coisa também, onde as pessoas consagram objetos, sal grosso, óleo ungido e tudo mais, e o milagre acontece. Ah, Deus nunca mandou fazer isso, Deus nunca usou esse tipo de recurso, não é? Pois é, no próximo vídeo eu quero saber também a sua opinião sobre isso. A gente pode ou não pode consagrar objetos? Bom, enfim, um grande abraço e até o próximo vídeo.